Hello, pessoal! Dando continuidade ao nosso projeto GEM, Gestão Eficiente Mitani, hoje nós vamos aprender a identificar as causas raízes dos problemas, né? Importante, é uma ferramenta importante de gestão justamente para nos ajudar a identificar causas raízes dos problemas. Então, vou usar o diagrama de Ishikawa. Ele foi um engenheiro, né? Um engenheiro químico que em 1943 criou o diagrama de Ishikawa. E ele tem vários nomes: diagrama de espinha de peixe, diagrama de causa e efeito, diagrama de Ishikawa ou diagrama dos 6 M's, né? É importante. O que vem a ser o diagrama de Ishikawa? É uma ferramenta que com ela é possível maior eficiência na detecção de problemas da empresa, ou melhor, as causas raízes que os problemas estão originando, né, na sua empresa. E as causas para o problema podem ser 6 tipos diferentes de classificação, de forma hierarquizada. É uma das mais importantes ferramentas de gestão existente. Criada há tanto tempo atrás, até hoje a gente usa. Por quê? Porque, na realidade, ela é uma forma de te envolver a tua equipe para te ajudar a identificar as causas raízes dos problemas. As causas de um problema podem estar no método, no material, na mão de obra, nas máquinas, na medição ou na forma de medir, né? E no próprio meio ambiente, tá? Veja bem, eu tenho de um lado o problema e eu tenho lá os 6 eixos lá: material, mão de obra, método, máquina, medição e meio ambiente. De um lado eu tenho as causas prováveis, né? E do outro eu tenho o efeito, que é o problema. Vamos fazer um exercício de um caso que aconteceu há muito tempo atrás. Infelizmente, teve uma colisão de trem com ônibus escolar, uma tragédia, né? Vou usar esse triste e lamentável acidente para exercitar lá o nosso Ishikawa, certo? Então é o seguinte, vamos entender o que aconteceu primeiro. Um breve resumo, né, preliminar. Uma companhia, né, de trens havia começado há 6 meses a modernização do sistema de cancelas, ou seja, antes do sistema de cancela era feito por um sistema de atrito, né? E o sistema baixava lá mecanicamente a cancela para não deixar ninguém passar antes do trem, óbvio, chegar, né? E esse novo sistema era um sistema que ele fazia um mix, né, do atrito com também um sistema de ondas sonoras, né? Que automaticamente baixava a cancela. Na realidade, eu teria 2 sistemas de segurança, o antigo e esse novo, entendeu? Olha só, um funcionário indesejado, né, lá no escritório, por causa de uma estabilidade que ele conseguiu em função de uma doença ocupacional, transferiram ele para fazer parte da equipe de campo. Ninguém aguentava. Ia para um setor, ia para outro. Por quê? Porque ele tinha estabilidade. Ele se encostava, ele não se interessava, coisa e tal. E a gestão resolveu mandar ele lá para campo, né? A função dele era manualmente baixar a cancela quando o sinal luminoso e alarme fosse ativado. Ou seja, o pessoal que estava providenciando a transformação do sistema retirava todo o mecanismo, levava para a oficina, levava 2 a 3 semanas para ficar pronto. Enquanto isso, alguém, né, teria que baixar a cancela quando o trem vinha, quando o trem estava chegando. E aí instalaram um sistema de alarme, sensor e luz dentro de uma cabine, perto lá da cancela, né? E o trabalho dele era esse. Quando ele escutasse o som e a luz acendesse, pode ir
baixar a cancela que o trem está chegando. Ele ficava sentado na guarita a poucos metros da cancela. O tempo ocioso, que não era pouco, ficava mexendo com uma máquina digital de fotografar recém-adquirida. Isso foi lá no final dos anos 70, logo que começou a sair essa novidade de máquina digital, né? Então ele ficava lá mexendo com a máquina. Perto dos trilhos, um casal de castores, né? Ele viu, né? Ele viu o casal de castores e fez questão de ir lá tentar buscar, tirar uma foto, né? É óbvio que os castores saíram correndo em disparada para um terreno próximo. E ele foi atrás para tentar fotografá-los, né? No momento que ele consegue tirar uma foto, ele escuta um tremendo estrondo, né, da colisão. Infelizmente, né? 18 crianças morreram, algumas ficaram muito feridas, com sequelas. Lamentável. Bom, usando esse exercício, vamos tentar usar o diagrama de Ishikawa. Vamos tentar não, vamos usar, né? Lembra do lado do problema, é o efeito, né? Porque qual é o efeito que teve como problema? A colisão de trem com ônibus escolar. Esse foi o problema. Quais as causas prováveis? Estão do lado daqui do diagrama, né? Por isso que ele tem o apelido de espinha de peixe, ele parece uma espinha de peixe, né? Causas prováveis. E aí, então, né, os 6 eixos, né, que nós vamos investigar: material, mão de obra, método, máquina, medição e meio ambiente, né? Importante. Aqui você reúne a sua equipe. Normalmente isso é bom fazer num quadro branco ou num papel brown paper grande na parede, escreve com pincel atômico, né? E atice a sua turma para levantar hipóteses prováveis de causas raízes ou causas prováveis, né, que teve como efeito a colisão de trem com ônibus escolar. E a turma começa a falar, né? Um lá levantou lá sensores da lâmpada. Ok, vamos botar ali, escreve lá na parte de material. O outro colocou lá casal de castores. Esse foi o danado. Foram os bichinhos que distraíram o funcionário, né? Guarita sem ar refrigerado. Aqui vale tudo, não interessa. Qualquer coisa que eles levantar, está valendo. Depois nós vamos analisar. Não pare para analisar em cada assunto, cada item que aparecer. Só no final. Vocês vão ver. Ó, na parte de mão de obra, comprometimento. Na parte de mão de obra, decisão gerencial. Na parte de medição, não regulagem dos sensores. Alarme muito baixo, ele não escutou, de repente. Iluminação fraca, né? Máquina de fotografar, que distraiu ele, né? E sem uma segunda alternativa, né? E aí, é claro, né? Você começa a esgotar as causas prováveis, mas mesmo assim, insista com a sua equipe. Vamos lembrar mais um pouco. É como se fosse uma tempestade de ideias, não ignorar nenhuma. Se o cara falar, foi o que o Corinthians perdeu ontem, então não tem problema. Anote lá. Podia ter sido o Palmeiras, podia ser o São Paulo, não interessa. Mas anote lá, é para dar importância ao que eles estão falando. Não ignorar nenhuma alternativa que eles levantarem. Esgote a germinação das ideias. Só depois vai para a análise. Então, indo para as análises agora, nós vimos que a guarita sem ar refrigerado não era o problema, porque estava frio para chuva o dia, né? Mas ainda tinha um ar-condicionado lá. Também vimos que a iluminação fraca, não, estava boa a iluminação. Testamos, estava tudo bom. Não regular o sensor, estava regulado, fomos lá, testamos, né? Sensores da lâmpada também estava funcionando perfeitamente. Alarme muito baixo, estava normal, não tinha, estava funcionando. Máquina de fotografar, descartamos ela, porque na realidade a máquina de fotografar não tem responsabilidade pela colisão. Ela pode ter sido meio de distração dele, mas não que ela fosse a responsável. Porque ele podia estar mexendo com uma calculadora ou
ou com outra eletrônico qualquer, né? Paramos aqui, continuamos. Aí, analisamos lá também o casal de castores. Qual o problema do casal de castores? Não tem. Eles estavam passeando ali, eles não têm a menor culpa disso, né? Fomos analisar sem a segunda alternativa. Não foi, que podia ter a terceira, a quarta ou quinta alternativa, que o problema ia acontecer. O cara não ia estar lá para baixar a cancela, né? E aí, é claro, né? Chegamos a uma conclusão em consenso, né? Que o comprometimento da mão de obra com o trabalho dele foi a principal causa. Importante que depois que a gente levantou esse assunto, e depois até do julgamento lá, o rapaz foi demitido por justa causa, teve que responder inquérito, e aí chegamos a uma conclusão depois, alguns meses depois, que o verdadeiro problema realmente tinha sido a decisão gerencial. Isto mesmo, decisão gerencial. Foi eles que decidiram afastar, se livrar de um problema do escritório e passar para o campo. Então, aí, realmente, a diretoria teve que responder, juntamente com a gerência, né? Tiveram até situações de ficarem presos, coisa e tal, por algum tempo, mas foi realmente a decisão gerencial, né, o grande problema. Aqui um exemplo real de uma das nossas lojas, né, Mitani. Algumas lojas tinham esse problema. O que era o problema? Erro no input de pedidos de lentes oftálmicas, né? E é óbvio, juntamos uma equipe mista, né? Lá está aí o nome da Kátia, Carolina, Cristiane, César, Edna e Elizabeth, no dia 23 de maio, e fizemos uma tempestade de ideias em cima de todos os eixos aqui do diagrama de Chicago. Na parte de material, vários itens foram colocados, que nem material de apoio, excesso de informação, layout da nota fiscal, abreviação do produto no nosso sistema. Na parte de mão de obra, entrosamento, turnover alto, distração, equipe reduzida, falta de conhecimento, transparência de responsabilidade, ou seja, o double check, decisão gerencial, comprometimento. Na parte do método, gerenciamento do tempo, atribuições, treinamento, impacto no todo pelas falhas. Na parte dos eixos das máquinas, sistema operacional lento, site dos fornecedores difícil de acesso, infraestrutura de TI com dificuldades. Na parte de medição, dupla conferência, sistema operacional BI não incluindo alguns itens, falta de controles, o acompanhamento do impacto financeiro. E, por último, no eixo do meio ambiente, nós colocamos falta ambiente para focar no pedido, desorganização, ruídos externos, no caso do shopping, celular, né, o uso do celular indevidamente na hora de estar fazendo o pedido, ambiente, salão, temperatura, ar, tudo isso está no meio ambiente, né? Intercorrências, rotina, distração, piloto automático. Então, depois que nós realmente esgotadas as causas prováveis, nós vamos fazer a análise, né? Analisamos conjuntamente com a equipe cada um dos itens levantados. Neste caso, teve 2 ou 3, mas o principal, só para servir como a nossa aula de hoje, um dos principais, que foi consenso, que nós descobrimos através da discussão com a equipe, foi a abreviação do produto no sistema, ou seja, o nosso sistema TOTS, a descrição do produto está muito abreviada, e isso facilita o erro. Teve outras causas aqui, né, que nós fomos, mas hoje nós vamos até a esta aí, que para nós foi a principal, né? Então, o exemplo que nós mostramos agora há pouco foi um case verídico. Eu tenho no livro que eu escrevi, Vencendo os Chineses, vários exemplos lá reais
da aplicação do Ishikawa. Só dando uma rápida pincelada aí. Fala muito material aguardando inspeção, baixo moral dos funcionários de ambiente ruim, qualidade das refeições, longo trajeto dos ônibus, folha do processo muito confusa, interpretação imprecisa do que o cliente realmente quer, cadastramento errado do pedido no sistema, recaldo de 15 lotes em 2 anos, muito retrabalho pela fábrica, gasto excessivo de óleo, muito scrap, refúgio, né? Muito estoque, pessoas, funcionários aguardando o material. Ou seja, neste livro, né, Vencendo os Chineses, ele está disponível na Amazon. Não, mas quem quiser, é só me mandar um e-mail que eu mando ele eletrônico para vocês. Conta exatamente como nós fizemos os gráficos de Ishikawa para descobrir as causas prováveis de cada um desses 13 problemas. Né? Não esqueçamos, importante, o efeito, que é o problema, para descobrir as causas prováveis, tem que explorar bem esse lado da espinha de peixe do diagrama de Ishikawa. Né? Não recusar nenhuma sugestão de causa provável dada pelos colaboradores. Né? Então, nunca esquecer que só depois que esgotou a germinação de ideias, só depois vá para a análise, junto com eles. Tá? Então, pessoal, hoje essa aula foi usando a técnica do diagrama de Ishikawa para identificar causas raízes do problema com a sua equipe. Né? Na próxima aula vamos falar agora como que eu continuo, como que eu ataco o problema. Tudo bem? Até a próxima!